Inclusive, os dirigentes do Flamengo, que voltam também ao Brasil, está sendo aguardado a semana que vem. Ele vai ter um trabalho mais acelerado para conhecer o time do Flamengo, para botar os jogadores em condições. Dizem que ele deve chegar na semana que vem. Mas aí tem um questionamento. Como é que funciona a entrada sanitária dele no país? Ele vai ter que ficar um período em quarentena? Ele vai ter que ficar um período de 2 semanas resguardando-se antes de iniciar o trabalho? Eu não sei como é que a vigilância sanitária no Brasil trabalha nesse aspecto. O cara tá chegando num país que tá uma bagunça, pô. Mas aqui tá uma bagunça. O problema é aqui, não é lá. O problema é aqui. Então... O problema não é lá, é aqui. Então, ele vai sofrer um impacto, entendeu? Eu não sei, Sormani, por isso que eu estou perguntando. Eu estou perguntando. Ele vai chegar num país que vive uma pandemia, que vive um drama. Eu não sei qual é a orientação da vigilância sanitária nesse caso. Eu preciso observar. Porque eu gostaria de saber da vigilância sanitária qual é o procedimento nesse caso de um treinador que vai trabalhar no futebol brasileiro e vai ter aí, se ele vai ter que ficar em quarentena, se ele vai poder trabalhar já de maneira espontânea. Eu confesso para vocês, eu não tenho conhecimento sobre isso. Não tenho. Mas se ele puder atuar, entra em campo e vai treinar. Entra em campo e vai dar treino. Entra em campo e vai trabalhar no início do Campeonato Brasileiro. E se ele for, e imagino que seja inteligente, porque eu acho que ele vai dar certo no Flamengo. No Flamengo não tem como, o Flamengo está montado, está preparado, não tem como dar errado. Se eu acho que ele é inteligente e ele vai dar certo, ele vai equilibrar as coisas, botar o time para jogar e andar. Repito, só gostaria de saber qual é o posicionamento da vigilância sanitária nesse caso de alguém que vai trabalhar no futebol brasileiro. Gostaria de saber mesmo, não tenho essa informação. Gostaria, já procurei, mas não tive, não consegui nada a respeito. Gostaria de saber qual será o procedimento da CBF, da vigilância sanitária, dos procedimentos, enfim, para o aproveitamento dele. Ele precisa vir e trabalhar logo, porque ele está perdendo tempo. O Flamengo não tem treinador efetivo, está com o Marcelo lá quebrando um galho, mas precisa de um treinador para botar o trem nos trilhos e fazer a coisa caminhar de maneira correta. Bom, o Mano, eu sei que ele tem uns 2, 3 amigos dele aí de longa data que trabalham na vigilância sanitária, mano. Você tem como responder as dúvidas e os questionamentos de Oswaldo Pascoal? Não tenho, viu, Benja? Mas a parada é a seguinte, cara. Todas as empresas aéreas aí que estão fazendo transporte de passageiros, elas têm exigido aí que utilizem máscaras, enfim. Então eu acho que se ele não tem o quadro de doença, eu acho que ele pode chegar aqui no Brasil, faz um teste, detecta que não está com o vírus e vai trabalhar. Ele precisa regularizar a situação dele aí com relação ao visto de trabalho, mas até isso ocorrer, eu acho que não deve ter mais problemas não, Benja. Mas o Domê, ele chega no Brasil, Benja, numa condição de conforto. Ele vai pegar um time estruturado, um time que tem dinheiro, um time que tem um elenco muito bom. O Flamengo hoje, disparado, é o melhor elenco da América do Sul. Um cara que trabalhou durante tanto tempo com Guardiola, creio eu que ele não seja um tapado. Então ele não vai fazer bobagem à frente do Flamengo. Se ele não estiver contaminado pela mosquinha da vaidade que possa tê-lo picado, ele vai manter um trabalho que está dando certo. Ele vai colocar a cara dele aos poucos dentro do time do Flamengo. Se ele tiver alguma alteração tática para fazer, ele vai fazer aos poucos. Ele não vai fazer de maneira, talvez, aí brusca, para inclusive impactar dentro do time. O time do Flamengo está montado, cara. E se não perder ninguém nessa janela aí, é o time a ser batido novamente na América do Sul. Ô, Sormani, você acha que na conversa lá, que o Marcos Braz, o Bruno Spindel tiveram lá, devem ter tido algumas conversas com o Domenech, você acha que foi passado para ele a seguinte frase: Domé, deixa eu falar um negócio, não mexe em nada, o trabalho tá redondinho, o Flamengo joga assim, assado, o elenco é assim, não muda? Ou você acha que esse papo não existiu? Eu acho que pode ter existido sim, Benja. E é um direito do empregador. Ele fazia uma entrevista com o técnico e escuta, nosso time está aqui. Como é que você vê o Flamengo? Como você planeja o Flamengo nas suas mãos? Que estilo de jogo você pretende impor ao Flamengo? Eu acho que são perguntas que o Braz e o Spindle têm que fazer. Deve ter feito ao Domenech.
Eu acho que sim. Porque se o cara chega assim e fala, escuta, olha, eu acho que é um time deficiente, precisa de pelo menos mais 4 reforços, a maneira com que joga não é a minha linha, acho que não tem que fazer marcação alta, tem que jogar mais atrás para explorar o contra-ataque, enfim, qualquer coisa. O cara dá uma resposta dessa para você, você fala assim, não quero. Não quero. Então você tem que chegar pro cara e dizer com todas as vezes, escuta, o time tá pronto. Você também vê dessa maneira? Te agrada esse Flamengo? Tô mandando para você aqui 4, 5 jogos do Flamengo. Agrada? Você está de acordo com essa filosofia? Sim, estou de acordo. Então não vai mexer muito, não vou mexer nada. Eu vou fazer uma coisa, um ajuste aqui, um ajuste ali, que eu acho que tem que ser feito, óbvio, porque eles não pensam 100% igual ao Jesus, e pronto. Mas eu acho que é legítimo perguntar, imagina, você contrata um cara e o cara destrói esse trabalho. Foi o que aconteceu no Santos com o Gesualdo. O Gesualdo pensa completamente diferente do São Paulo. E ele destruiu o trabalho do São Paulo. Não significa que ele não vai conseguir reerguer um trabalho. Sim, ele pode, lá no Santos, começar um novo trabalho. Mas ele destruiu o que estava pronto. O time que foi vice-campeão brasileiro, do time titular, perdeu só o Gustavo Henrique. O Vanderlei e o Vitor Ferraz, que foram embora, eram reservas. Perdeu um jogador. Ô, Sormani. O Santos tá jogando. Até a pandemia não jogava nada. Então é legítima essa preocupação do Flamengo em relação ao treinador. Porque senão ele pode chegar aqui e destruir tudo que foi feito. E o que foi feito, nossa, é um trabalho que encanta todo mundo, gente. Não à toa, Flamengo é o atual campeão brasileiro da Libertadores. Mas o que eu quero te falar, ô Sormani, é o seguinte, a culpa não é do Gesualdo. A culpa é de quem contratou. Sim. Por isso que nesse caso, claro. Então que você fala... Claro. Por isso que você fala nesse caso... Por isso que você fala nesse caso da direção do Flamengo, que eu fiz essa pergunta, falou, provavelmente eles fizeram uma entrevista, perguntaram, porque senão não iam contratar alguém que ia ter um estilo totalmente diferente do Jorge Jesus. Ô, Abel, você acha, Abel, veja, desculpa, que teve essa conversa só para encerrar, nessa questão aí, essa é uma das diferenças entre o Braz e o Pérez. Essa é uma da... O Pérez foi naquele embalo, o técnico português. Como é que é o Gesualdo? Pô, ganhou três campeonatos portugueses e quando enfrentou o Jesus, se deu bem, beleza, então vamos contratar. Não teve, provavelmente, o cuidado de saber o que o cara pensa sobre o jogo. Qual é a filosofia dele. Aí contratou um técnico que não tem nada a ver com o trabalho de São Paulo. E ele foi lá, quando eu digo destruiu, não é que ele pela ruindade dele, ele acabou, não. Ele destruiu no sentido, não é isso que eu quero pro jogo. A minha filosofia é outra. E mudou. Então o Braz, muito provavelmente, esperto do jeito que ele é, ele foi lá e fez uma entrevista com o cara para saber o que o cara acha. Era isso que eu ia falar. Ô Benja, Fala, é óbvio que antes mesmo de conversar com o Domenech Torren, né, que fala, ou com qualquer outro candidato que eles tenham conversado antes, qualquer outro técnico, é óbvio que um clube que se diz sério e que quer seguir uma linha, antes mesmo de conversar, eles já vão procurar informações para saber de que forma esse cara gosta de armar o time deles, que tipo de jogo, de futebol, para ver se é semelhante ao do Jorge Jesus. Esse departamento de futebol do Flamengo, pelo que a gente tem acompanhado, eles pensam assim, eles querem seguir mais ou menos uma mesma linha. É claro que cada técnico tem uma forma de jogo, uma forma de pensar, mas é mais ou menos a mesma linha de jogo. Depois de feita essa pesquisa, aí sim, com certeza eles sentaram, conversaram com o treinador, com o técnico espanhol, com o Domé, né, como você disse, para saber também como que ele é, a personalidade. De repente chega lá no papo, no jantar, vê que o cara é um baita de um mala, um arrogante. Não adianta ele conhecer tudo de futebol e vai ter um relacionamento ruim com os jogadores. Agora, uma pergunta específica que você falou aí, que você detalhou, você disse assim, não vai mexer em nada. Você não vai mexer. Se falaram isso, acho que o cara não ia nem aceitar, Benja. Porque é claro que se ele quiser, ele vai mexer em uma coisa ou outra. Acho que você falou foi modo de dizer, né? É obviamente que quando ele quiser, ele vai mexer em alguma coisa. Ele não vai mudar totalmente o time que tá pronto. E realmente, o time tá pronto, tá entrosado,
tem um time titular, tem um time reserva, tem reserva bom para praticamente todas as posições. Então, a única coisa que ele vai ter é a pressão de não estragar o que está pronto e de repetir os resultados que foram feitos ano passado, que não é fácil. Mas assim, o time está pronto. O time está pronto. Ele vai uma coisinha ou outra ali no estilo dele, mas é não estragar, é manter e dar continuidade ao trabalho.